E realmente isso é verdade. Eu não conheço esses dados aí do IBGE, mas sem dúvida nenhuma isso é claramente notado. E quando nós vemos a manchete do Financial Times em atribuir à Coreia do Sul fanatismo pela educação, como também agora em outubro, se não me engano, de 2011, o próprio Financial Times publicou China, maior revolução educacional do mundo moderno. No caso da China, eu acompanhei, não tanto, na Coreia eu não acompanhei muito, mas da China eu acompanhei porque no fim de 1988 eu recebi um telefonema do Peter Drucker, não sei se... O Peter Drucker é considerado o papa da administração moderna. Ele é um austríaco que morou a maior parte da vida dele nos Estados Unidos e desenvolveu essas técnicas de escola de negócios de uma maneira extraordinária. E o Peter me telefonou dizendo que tinha sido convidado pelo presidente da China para fazer um plano para a China ingressar no mercado mundial. Coisa que a China tentou durante seus 5.000 anos de civilização, porque a China é um país realmente velho. E o presidente da República convidou o Peter Drucker. E o Peter Drucker estava acompanhando naquela época, isso foi no fim da década dos 80, esse meu esforço de fabricar aviões para escala mundial, não somente para o Brasil, mas para escala mundial. Eu não conhecia e ele me pegou pelo telefone e me convidou para compor com ele um grupo de 7 pessoas, de preferência um de cada continente, para nós irmos à China e fazermos esse plano para o governo chinês. E eu fui com o Peter Drucker e acompanhei de perto. Olha, eu gostaria de transmitir com toda a ênfase que eu puder do que eu vi na China em termos de determinação de mudar o sistema educacional chinês. Porque foi a tecla que nós batemos forte. Aliás, o senhor tem uma frase de que só se cria as coisas num ambiente de liberdade, né? Que eu achei interessante porque a China é tão fechada, professor. Não é fechado, é a impressão que se tem. Nós achamos que o comunismo seja fechado. A Rússia, por exemplo, fez uma corrida espacial contra os Estados Unidos com grande competência. Não foi porque era um país fechado. Quer dizer. E aí o que o senhor viu lá na China que chamou tanta atenção? E lá na China, eu me lembro do primeiro dia que nós tivemos a reunião com o governo chinês, foi na Praça da Paz, tinha 800 dirigentes do Partido Comunista, todos com a túnica do Mao Tse-tung, e estavam lá para nos ouvir. Olha só. E o Peter Drucker, que fez a abertura, ele fez um discurso para os chineses mostrando que a educação transformaria, generalizada, num clima de liberdade, que é exatamente isso, num clima de liberdade para pensar, para criar e tudo isso, e transformar tudo isso num resultado econômico, financeiro, de qualidade de vida, de pleno emprego, quer dizer, de sucesso do país. Eu brinco muito, não é bem brincadeira, mas eu penso muito que o brasileiro se dedica muito a diagnóstico. Mesmo, mas às vezes nas palestras que eu faço por aí, o sujeito faz um verdadeiro discurso antes de produzir uma pergunta, né? E aí eu pacientemente fico esperando que o sujeito, depois do discurso dele, e esse discurso tem 2 características básicas em geral. Uma delas é de crítica, sem ir buscar os resultados. Essa é a diferença fundamental que eu diria. Ou seja, aponta o problema, mas não apresenta nenhum resultado. Exatamente, exatamente. No caso dos chineses, para não falar dos países tradicionais, mas falar dos chineses e da Coreia do Sul, eles fazem uma crítica, fazem um diagnóstico e vão buscar a solução. Aqui no Brasil, só diagnóstico. A solução não se consegue. Nós estamos vendo episódios agora que nós estamos vivendo, em particular o político aí entre a Câmara e o Senado Federal, se discute os problemas. Sim. Agora, solução nenhuma. Não faz. Eu diria que é um modelo brasileiro. O melhor modelo educacional para o Brasil,
Não esse que está aí, mas nós temos que criar um modelo próprio de acordo com o comportamento do povo brasileiro. Quer dizer, é mais ou menos como você pegar uma lata d'água e soltar no alto de uma montanha. Qual o caminho que a água vai escolher na descida da montanha, né? Quer dizer, é qualquer coisa dessa natureza. É muito mais fácil você nadar a favor da correnteza do que contra a correnteza. Nós não podemos dizer que o Brasil possa simplesmente copiar um sistema estrangeiro e adaptar aqui. Vai dar certo. Não vai dar certo. Nós temos que levar em conta os nossos hábitos, nossos comportamentos, quer dizer, a importância do que eu chamei de ecossistema, assim, um sistema onde a gente vive e que tem culturas próprias. Por exemplo, a gente pode dizer, um cidadão do Rio Grande do Sul vive num ecossistema diferente do cidadão do Piauí. E nós temos um sistema educacional que se aplica igualmente tanto para o Piauí como para o Rio Grande do Sul. Você fere um ou outro, talvez você não aceite, você não consiga êxito nenhum dos dois. Porque se você olhar, eu convidaria até os telespectadores a refletirem um pouco, eu acho que todos nós somos ou mesmo não expressando isso, a gente é um extremo admirador do projeto da vida na Terra. Esse projeto que nós temos hoje. É o dia de 24 horas, nasce o sol de manhã, se põe de tarde, nós temos as estações do ano, nós temos variações de temperatura, temos um ar que não nos asfixia, temos uma pressão adequada, quer dizer, veja que nós temos tudo bem ajustado para que a vida possa prosperar, não só a nossa vida, como a dos animais, como a dos vegetais e assim por diante. E qual é o padrão que a gente diz que nós podemos extrair desse projeto magnífico e espetacular realmente que é o projeto da vida na Terra? Eu diria a diversidade. Não tem duas Biancas no mundo, não tem mais ninguém no mundo igual a você. Por que aqui no Brasil a gente tende a fazer todos nós iguais? Eu acho que é algo para nós refletirmos. Se nós olharmos aqui pela janela, nós vemos uma árvore, pode ter certeza que nessa árvore não tem duas folhas iguais. São parecidas, mas não são iguais. Exatamente. E nós vemos o critério do tempo, por exemplo. O minuto que nós vivemos agora atrás é diferente do minuto que nós vamos viver daqui para frente. E não serão iguais. Quer dizer, então eu diria, se a diversidade é o padrão natural de funcionamento desse projeto extraordinário que nós vivemos, por que nós insistimos na padronização disso? Quer dizer, tendo um governo central lá em Brasília que nos faz, os brasileiros, todos iguais. E não é verdade. De modo que eu diria que um elemento fundamental que nós temos que analisar no nosso comportamento de brasileiros é que nós não podemos ficar vivendo à base de decretos e de medidas provisórias e coisas dessa. O senhor acha que o governo tem medidas muito pontuais no caso da educação? Demais. Medidas assim, só para tapar o sol do outro lado da minha expressão peneira. Que você gostou dela, acabou de dizer, né? Quer dizer, criatividade só funciona num clima de liberdade. E nós vemos que, inclusive, os comunistas chineses, que eu coloco entre muitas aspas, porque eles não são, no comportamento não são comunistas, existe liberdade na China para criar. E nós aqui estamos aproveitando. Outro dia, conversando com um dono de uma fábrica de motocicleta aqui, perguntei a ele por que ele não fazia motocicletas no Brasil. Ele falou, não fazíamos bicicletas elétricas no Brasil, que a China está quantidade. Bastante. Ele falou, eu vou lá para a China para comprar uma licença. Quer dizer, ele não pensou em criar aqui um negócio qualquer, coisa dessa natureza. Veja. E é algo que traz desenvolvimento para o país. E ele vai para a China, né? ele compra a licença e traz a licença. Aqui no Brasil, para vender uma licença, tem que ter autorização governamental. Tenha santa paciência. Olha, eu
eu diria que no mundo de hoje a palavra cópia e criação estão muito próximas. De modo que eu diria que essas duas palavras estão caminhando juntos, porque no passado nós vimos que caminhavam isoladamente. Vamos dizer, no fim do século XIX, os grandes distribuidores, nós podemos falar num Volt, nós podemos falar num... Bom, o Einstein foi mais recentemente, mas podemos falar num Watt, que trabalhou na potência da energia elétrica. Podemos falar em uma série de descobridores individuais, um Volta, coisa dessa natureza, um Einstein. Hoje não se ouve falar mais, porque se associou exatamente essas duas coisas, a cópia com uma evolução. Quer dizer, o sujeito vê um negócio, puxa, eu me lembro que eu sonhava, eu não podia ter, não era muito caro, uma caneta tinteiro, porque naquela época eu usava uma caneta e o tinteiro, né? Quer dizer, então de repente veio uma caneta tinteiro, né? Quer dizer, e aí nós começamos a perguntar, como é que você teve essa ideia brilhante em pegar o tinteiro e jogar dentro da caneta, né? Aí veio um sujeito lá, um romeno, que inventou uma bolinha na ponta e inventou esferográfica. Deu uma revolução, quer dizer, não precisa mais comprar uma caneta cara, nada disso, não. A esferográfica, só na minha mesa aí deve ter São umas 30. inovações que mudam o cotidiano das pessoas. Exatamente. E isso aí é que precisa impregnar a nossa juventude para tornar o nosso país criativo.